E estamos gravando. Boa tarde, gente. Eu sou a Gabi, eu faço parte do Projeto Casa, que a Manu falou no início. E o que eu ia começar falando é que, assim como a Manu, eu também não conheço as pessoas que produziram os alimentos que eu comi hoje, infelizmente. E é porque também tem um modelo dominante, né, de produção e de consumo de alimentos. É um modelo de distanciamento muito grande entre o campo e a cidade, entre os produtores e os consumidores dos alimentos. Então, como é que geralmente é, né, o modelo dominante? Assim, a gente vai no supermercado, quando a gente tem acesso ao supermercado com comidas frescas, por exemplo, que nem sempre é o caso, mas quando a gente tem esse acesso, a gente vai no supermercado, vê as inúmeras, infinitas opções que tem lá e decide, hoje eu vou comprar essa maçã. Vi uma maçã bonita, toda lisinha, brilhosa, vou comprar essa maçã. E eu não sei se está na época da maçã, se o local onde eu vivo, né, o estado do Rio de Janeiro, é um local propício para cultivar maçã. E aí, se não for, de onde ela veio então, né? De que outro estado, ou até de outro país? Será que essa maçã passou por longas viagens até chegar no supermercado que eu estou comprando? E aí, se ela passou por essa viagem, né? De onde ela é, então? E como é que é esse ambiente em que ela foi cultivada? Será que foi usado agrotóxico nessa plantação? Até para que ela consiga enfrentar essas longas viagens, né? Por exemplo. E aí, será que se contaminou os lençóis freáticos? Será que diminuiu a biodiversidade? Será que isso impactou a saúde dos produtores desse alimento, dessa maçã? A gente não sabe, só comprando assim no supermercado, sem pensar muito sobre essas questões, a gente não sabe, não tem muito como a gente saber, né? E por que não tem muito como a gente saber? Porque nesse modelo que a gente geralmente participa, né, é o que a gente chama de circuitos longos de comercialização. Então a gente não está comprando diretamente da pessoa que produziu o alimento, a gente está comprando do supermercado. E o que acontece é que tem um longo circuito. Tem o produtor do alimento, que muitas vezes vende para um intermediário, que às vezes é um atravessador, que são as empresas que transportam esse alimento, né? Aí o atravessador vende para o supermercado, que vende para a gente. Tem um bem TV aqui cantando, tá, gente? Não sei se dá para ouvir. Mas assim, ó, esse longo circuito, né? Um vai vendendo para o outro, ou seja, tem um distanciamento muito grande entre a gente que está consumindo, entre eu que estou consumindo a maçã e quem produziu, de diversas formas. Tem um distanciamento, assim, quase que ideológico mesmo, eu não conheço essa pessoa. Tem um distanciamento, às vezes, físico, então, como eu falei, essa maçã pode ser de outro país até, e temporal também, ela pode ter, entre o momento que ela foi colhida até o momento que ela foi consumida, tem um espaço de tempo muito grande, e a gente fica sem saber todas essas questões, né? É um distanciamento muito grande e que também afasta a nossa proximidade do próprio alimento, né? Nesses circuitos longos de comercialização, esses intermediários, os atravessadores, as grandes redes de supermercado, olham para o alimento como um produto para gerar lucro apenas. Então, esse é o foco deles, né? Tanto que, mesmo quando eles compram de pequenos e médios produtores, o maior lucro vai para eles, vai para os grandes supermercados, vai para os grandes atravessadores, não vai para os pequenos e médios produtores desses alimentos. E aí esse distanciamento faz a gente não saber em quais condições de vida essas pessoas vivem, né? Em quais condições elas plantam esses alimentos, será que elas precisam usar agrotóxicos, será que isso impacta a saúde delas? E em relação aos direitos que elas têm também à terra cultivável, então a gente fica sem saber que a maior parte da terra cultivável do país, infelizmente, não está nas mãos dos pequenos e médios produtores, está na mão da monocultura de exportação, né, que nem é usada para alimentar o próprio povo brasileiro, né, é usada para exportação, para alimentar o gado para exportação. Então, é um distanciamento muito grande, como eu falei, entre campo e cidade, entre o consumidor e o produtor. Só que existem algumas alternativas que a gente pode adotar para estabelecer circuitos curtos de comercialização, né, para a gente se aproximar de quem produz esse alimento que a gente está consumindo. Uma delas, vocês comentaram aqui, que é a feira orgânica, é uma das mais comentadas, né? Você vai para a feira e compra diretamente com o produtor desse alimento orgânico. E outro modelo é a CSA, é a Comunidade que Sustenta a Agricultura, que é o modelo que o Projeto Casa trabalha. Aí eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o Casa, para falar um pouco sobre o CSA e sobre como é que o Projeto Casa funciona, para depois a gente entrar nessa roda de conversa, nesse debate sobre CSA, sobre agroecologia e tudo mais. Então eu vou compartilhar aqui minha tela, vou ver se eu consigo. Deixa eu ver.
E acho que tem que ser uma guia específica. Se for guia específica, eu acho que não fica tela cheia, né? Isso, eu acho que foi, né? Ou não? Tá carregando, eu acho. Por enquanto, não. Tá, vê aí. Ah, perfeito. Tá ótimo. Foi? Ah, beleza. Uhum. Então, gente, o Projeto Casa é o projeto Comunidade Acadêmica que dá suporte à agricultura. O nome é baseado justamente no nome da CSA, né? Mas aí é uma comunidade acadêmica, surgiu no UFRJ. E o projeto se iniciou em 2016, a partir da ação em conjunto entre os projetos Capim-Limão e Muda, que são outros projetos de extensão do UFRJ que trabalham com agroecologia, né? E a partir da conversa entre um desses participantes desses projetos e uma agricultora da Feira Agroecológica da UFRJ. A Feira Agroecológica, ela acontecia toda semana, às quintas-feiras, e aí diferentes agricultores, agricultoras e artesãos iam para o fundão, né, para a UFRJ, e vendiam seus produtos, seus alimentos e tudo mais. E aí um dia, uma dessas agricultoras, conversando com um dos participantes desses projetos, surgiu a ideia de criar um projeto que trabalhasse com CSA, lá na UFRJ, e aí surgiu o Casa. E, inclusive, ele foi o primeiro projeto que surgiu a partir da ação integrada de membros da rede de agroecologia da UFRJ, a REAL. Né? Os membros, no caso, são o Capim-Limão, o Muda, e existem diferentes projetos que estão integrados que participam, né, da rede de agroecologia da UFRJ, e a partir dessa integração, dessa articulação, surgem novas ideias, novos projetos, e o primeiro projeto que surgiu a partir disso foi o CASA, mas aí desde então já surgiram outros também. Mas enfim, alguns dos objetivos do projeto CASA são esses: discutir e aplicar o conceito de CSA, Community Supported Agriculture, ou comunidade que dá suporte à agricultura, né? E difundir a agroecologia dentro da comunidade acadêmica, valorizar os produtores e as produtoras agroecológicas da Feira Agroecológica da FRJ, aproximar os produtores e os consumidores, né, como eu falei, o campo e a cidade, esse eixo campo e cidade, e facilitar o escoamento da produção desses agricultores. Mas, então, o que é uma CSA, né, afinal? Ela é um modelo alternativo de agricultura e distribuição de alimentos de base local, em que os consumidores se comprometem a apoiar uma ou mais propriedades rurais locais e compartilhar os riscos e benefícios da produção de alimentos de qualidade. Então, como é que é esse comprometimento, né? Os consumidores, eles se comprometem a transferir um valor mensal fixo, né, um valor fixo para esses agricultores, e aí, em troca, eles fazem retirada de cestas agroecológicas periodicamente, pode ser semanalmente, quinzenalmente, enfim, isso varia. E aí, esses alimentos, eles consomem esses alimentos orgânicos, agroecológicos, e além disso, né, eles estabelecem um vínculo, uma proximidade com as pessoas que estão produzindo esses alimentos, e com o local que produz esses alimentos também. Tanto que o nome que a gente dá para os consumidores que participam de uma CSA nem é consumidores. Em algumas CSAs é coagricultores ou prosumidores também. Prosumidor vem dessa junção entre produtor e consumidor, porque justamente, né, o consumidor de uma CSA, ele é um consumidor proativo e consciente. Então, ele não participa só do consumo ou da compra, vamos dizer assim, do alimento. Ele participa... primeiramente, ele cria um vínculo, né, com essa pessoa que está produzindo o alimento, ele cria um vínculo com o produtor ou com a produtora do alimento, com o agricultor, com a agricultora, e também ele pode e deve participar das ações ou até das decisões que envolvem a produção desses alimentos. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Mas então, como é que funciona a nossa CSA do Projeto Casa, né? A pessoa se associa a um agricultor ou a uma agricultora, e aí se torna, a partir disso, uma prosumidora. E aí ela faz um investimento mensal, né? A prosumidora faz um investimento mensal e a agricultora tem, então, a garantia da sua produção e ela consegue produzir alimentos diversos, livres de veneno, né? Livres de qualquer tipo de agrotóxico, alimentos que, além de orgânicos, são agroecológicos. E aí esses alimentos são sempre frescos ou in natura ou processados. Então, às vezes tem também um doce, né? Uma geleia, um molho que eles preparam, café também. Então, o agricultor consegue fornecer esses diferentes tipos de alimento, e aí ele tem a garantia de escoamento dos seus produtos. Atualmente, o Casa trabalha com uma retirada de cestas quinzenal,
antes da pandemia, a retirada de cestas era durante a Feira Agroecológica da FRJ, que era toda semana às quintas, só que aí com a pandemia a feira ficou paralisada, né? Ainda não voltou. E aí, pela saúde mesmo dos agricultores, a gente achou melhor espaçar mais essas entregas, essas retiradas, até por conta do Covid, né? Que o tempo de incubação do vírus é de 14 dias, então a gente achou melhor dar esse espaço maior para, enfim, não fornecer nenhum tipo de risco à saúde dos agricultores. E aí a retirada dessas cestas é quinzenal. E é assim que funciona a CSA do CASA. E aí a gente trabalha com 2 tamanhos de cesta. A cesta grande e a cesta pequena, mas ambas têm 6 variedades de itens. Ambas têm pelo menos uma fruta, pelo menos uma raiz, um legume, uma folha, um tempero e um processado. E aí o que vai variar realmente é a quantidade de alimento. E foi combinado no início do Projeto Casa que o desconto para os consumidores seria de cerca de 10% em relação ao valor dos produtos da feira, né? Justamente por eles estarem fornecendo essa estabilidade para os agricultores, eles também ganham em troca esse desconto financeiro mesmo na aquisição das cestas. E aí o investimento mensal, ele equivale ao valor de uma cesta vezes o número de quintas-feiras do mês, que são nas quintas que ocorrem as entregas, né? E aí, como geralmente um mês tem 4 quintas-feiras, aí é multiplicar por 4. Então, uma cesta pequena, por exemplo, no caso, é R$18, e aí o investimento mensal, então, é 18 vezes 4, R$72. E aí existem variações, né? Tem meses que tem 5 quintas-feiras, mas aí a gente se adapta da melhor forma possível. E aí aqui são alguns exemplos de cestas do Casa. À esquerda tem a cesta grande e a direita pequena. A gente vê que na cesta pequena tem sempre uma folha, um tempero, um legume, uma fruta, uma raiz e um processado. Esse é um doce, inclusive acho que é doce de banana, não sei, não dá para ler direito. Mas aí na cesta grande à esquerda tem uma variedade um pouco maior, né? Tem uma quantidade um pouco maior, aí pode ter uma variedade mesmo maior. Tem 2 tipos de raiz, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos. Mais umas fotos legais. Cesta grande à esquerda e cesta pequena à direita. Essas são mais algumas fotos. E essas fotos são da época da Feira Agroecológica da FRJ, e esses produtos aí no meio eu achei interessante trazer, porque são alguns dos exemplos dos produtos processados que os agricultores do Casa fabricam, né? Os agricultores que participam do Casa atualmente fazem parte da AFOJO, que é a Associação de Produtores Rurais, Artesãos e Amigos da Microbacia do Fojo, lá em Guapimirim. Os agricultores do Casa são lá de Guapimirim. E aí essa associação, né, a Fojo, fabrica diferentes produtos, como esses aí, enroladinho de banana, geleia, é bem legal. Aí são mais alguns exemplos. E aí, hoje em dia, o Casa trabalha com 2 núcleos de CSA. Um deles é da Neuza, que é do sítio Uga Uga, né? E aí a Neuza, ela tem 2 pontos de distribuição de cestas atualmente. Tem o Centro de Tecnologia do FRJ, no Bloco A, e também tem o restaurante Sushi Mar, em Laranjeiras. Antes da pandemia, né, quando a distribuição de cestas era na feira agroecológica, eles ficavam só no FRJ mesmo, mas aí como com a pandemia o Casa acabou enfrentando algumas dificuldades, a gente achou melhor expandir essas possibilidades e conseguir um segundo ponto de retirada de cestas, e a gente fez uma parceria super legal com o restaurante Sushi Mar. Eles cedem um espaço aberto, ao ar livre, para os agricultores do projeto levarem seus alimentos, distribuírem suas cestas. Então é isso, a Neuza hoje em dia trabalha com esses 2 pontos, né? Dá para ver ela com seus alimentos aí nas barracas que ela monta. E essa foto aqui à direita é ela no restaurante Sushi Mar, né? Ela tá até com a máscara aqui no queixo porque a gente estava distante, né? Era ambiente aberto, ela posou para foto aí pra gente. E aí o núcleo de CSA é do Sítio do Café, que tem a Oreni, que está aí na foto, com o filho dela, o Daniel, e o neto dela também, o Alejandro. E os locais de retirada de cestas dessa CSA são do Centro de Ciências da Saúde, lá na FRJ também, e também no restaurante Sushi Mar, em Laranjeiras, né? Eles ficam em horários diferentes. A Neuza fica em um horário e a Oreni fica no outro. E aí tem mais algumas fotos, né, das mesas que eles montam. É bem legal, essas fotos são lindas. Mas, além das cestas,
os prosumidores, eles assim, não participam, como eu falei, só da aquisição das cestas, né? Eles também se envolvem no processo de conhecer o local onde esses alimentos são cultivados, conhecer mais sobre a rotina dos agricultores, das agricultoras. Então, também tem os dias de campo, que sempre aconteceram no projeto, né? São parte essencial do CASA. E como é que eles funcionam, né? Os prosumidores e os agricultores, assim como os extensionistas, né? Eu, por exemplo, sou extensionista, a gente combina um dia para os prosumidores irem visitar os sítios, tanto o sítio Uga-Uga, da Neuza, quanto o sítio do Café, da Oreni, para conhecer mais sobre o cultivo dos seus alimentos, né? E aí tiveram 2 dias de campo em 2018, em 2019, ver que a adesão foi cada vez maior. Em 2018 tiveram 15 prosumidores, em 2019 já tiveram 31 prosumidores. E aí esse cartaz aí do lado foi o cartaz de divulgação, que está explicando mais sobre como é que funciona, né? O pessoal sai do fundão 8 horas da manhã e retorna 4 horas da tarde. E aí, nesse tempo que eles ficam lá, eles tomam um café da manhã coletivo, fazem um almoço coletivo também, fazem reconhecimento dos sítios. Então é isso, assim, esses dias de campo são super importantes para a experiência, né, do CASA. E aí tem algumas fotos aqui para vocês. Estudantes da pandemia, né? O pessoal em roda, fazendo roda de conversa para trocar experiências, trocar saberes, os agricultores com os prosumidores e os prosumidores entre si. É bem rico, né? Essa troca é bem rica. E aí tem os prosumidores conhecendo os sítios, passeando e conhecendo os sítios, os agricultores explicando, né, guiando eles. E, bom, em 2020, 2021, a gente não pôde manter os dias de campo presenciais, né, por conta da pandemia, mas a gente encontrou uma alternativa que foram os dias de campo virtuais. Então, tanto o núcleo da CSA da Neuza quanto da Oreni, do Sítio do Café, os dois têm grupos de WhatsApp com todo mundo, né? Com os agricultores, com os extensionistas, com os prosumidores. E a gente vai lá no grupo de WhatsApp e combina um dia da gente fazer uma chamada de vídeo em conjunto, assim, para a gente trocar experiências, para a gente falar como é que está sendo, né? Participar de uma CSA. E aí a gente entende que tem limitações, né? Porque não dá para conhecer presencialmente os sítios, os locais onde esses alimentos foram cultivados, mas a gente se adapta. Então, muitas vezes, os agricultores filmam o sítio para o pessoal, e aí quando um dia de campo é durante a noite, né, porque acaba sendo o melhor horário para todo mundo, por conta do trabalho e tal, os agricultores filmam durante o dia, e aí transmitem um vídeo. Então, foi bem legal, a gente conseguiu fazer cerca de 4 ou 5 dias de campo virtuais desde que a pandemia começou, e a adesão tem sido cada vez maior, né. E além dos dias de campo, tem as vivências agroecológicas, que tem uma duração maior, né? Duram cerca de 48 horas, um fim de semana todo. Tiveram 3 em 2016, 5 em 2017, 3 em 2018, 3 em 2019, então era uma ação bem presente no CASA. E ela é aberta, né? Tipo, não são só os prosumidores que podem participar. E geralmente em cada vivência tiveram cerca de 20 participantes. O planejamento era feito junto com os agricultores, né, porque tem toda uma programação de atividades que são realizadas, e essa programação é voltada para a troca de conhecimento e demandas do sítio de cada um. Então, por exemplo, tem uma atividade mais à frente. Ó, essa é uma foto de uma vivência agroecológica, lá em Guapimirim. E aí algumas das atividades, por exemplo, oficina de banheiro seco para produzir adubo, por exemplo, plantios variados no sítio. Então, o pessoal que participa da vivência participa mesmo do plantio dos alimentos, de diferentes tipos de alimentos, né? Até porque tem todo um tempo para participar disso, tem 48 horas, 2 dias. E o pessoal acampa nos quintais dos sítios. Essa foto aqui no meio, aqui, não sei se dá para ver que eu estou apontando, tem as barracas aqui no acampamento. Então, essas são algumas das atividades. Tem também colheita de café, tem oficina de bocashi para produzir adubo também. Então, essas são algumas das atividades, das vivências. Ali eu na foto. E cadê? Verdade. O Matheus aqui, né? Sim, legal. Adoro essas fotos. E
Bom, o caso apresenta vários desafios e aprendizados, né? A gente não vai conseguir resumir todos aqui, mas eu achei interessante trazer alguns para a gente até debater sobre depois, se a gente achar pertinente, né? Então, aplicar o conceito de CSA em uma comunidade acadêmica com as suas particularidades, né? A adaptação à realidade local, que eu imagino que deva ser um desafio de toda a CSA, então entender qual seria o melhor tamanho e preço das cestas, diversidade de produtos, horário e local de retirada de cestas. Um aprendizado foi a gente ver que tem uma crescente adesão do público que se demonstra cada vez mais interessado nas temáticas agroecológicas, não só gente que trabalha com alimentação, né, o que estuda alimentação, mas o público está cada vez mais diverso. Um desafio agora na pandemia foi o acesso à internet nos sítios dos agricultores, das agricultoras, né, os dias de campo virtuais. Agora chegou fibra ótica lá no Foz, no Guapimirim, então está melhorando um pouquinho em relação a isso. A presença quinzenal também é um desafio para os extensionistas. A presença quinzenal ao longo dos dias de entrega, né, das quintas-feiras de entrega de cestas, ou de forma remota ou de forma presencial. Agora a gente está voltando a participar presencialmente. Na última entrega de cestas que teve mês passado, eu participei, eu consegui estar lá para ajudar a mesa e tudo mais. E aí essa é uma questão, né, importante, a gente sempre fala para o pessoal tentar deixar a quinta-feira disponível para dar esse suporte para os agricultores. Outro desafio é a dificuldade de marcar reuniões com todo mundo, né, com os agricultores, com os consumidores, até por conta de compatibilidade de horário, às vezes é difícil. Manter a comunicação constante e o vínculo no modelo remoto, e não só manter, como criar também, de certa forma, porque tem muitos consumidores que entraram durante a pandemia já. Então, por mais que as entregas de cesta sejam presenciais, as pessoas às vezes ficam menos tempo, né, por receio da pandemia, e também não está tendo dia de campo presencial, não está tendo vivência agroecológica presencial, então manter esse vínculo tem seus desafios, né, enfrenta dificuldades. Criar a ideia de continuidade e compromisso para além de cada mês. Então, numa CSA, a pessoa se compromete a fornecer esse suporte, né, durante um ciclo mínimo. Então, quando a gente recebe um consumidor novo, a gente pede para a pessoa participar durante no mínimo 6 meses para completar esse ciclo, né? Algumas CSAs trabalham com período mínimo de 1 ano, enfim, para dar essa estabilidade mesmo, essa segurança financeira mesmo para os agricultores. E aí, só que as pessoas muitas vezes não têm essa ideia de continuidade, né? A pessoa pensa, não, esse mês eu vou viajar, então não vou participar, e aí cria essa variação. Então, criar essa ideia de compromisso é complicado, a gente está muito acostumado com outro tipo de relação de comercialização, né? Então, outro desafio, né, que conversa muito, é superar a efemeridade e a superficialidade das relações de consumo. Isso tem que ser muito bem conversado quando a gente vai fazer a introdução de um consumidor novo, de uma consumidora nova ao projeto. Atender e equilibrar as demandas de cada CSA, de acordo com as particularidades de cada agricultor. E agora, nesse momento, principalmente, uma dificuldade é essa cautela com o retorno gradual das atividades presenciais. A gente sabe que a UFRJ está voltando com as atividades presenciais a todo vapor agora, só que a gente tem que ter muito cuidado para não agravar a pandemia em Guapimirim, por exemplo, para não oferecer riscos à saúde dos agricultores, né, ou dos consumidores. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado. E, bom, aí é isso, né? O projeto Casa tem esses pilares, cada consumidor ou consumidora se associa a um agricultor ou agricultora. Com investimento mensal, ela garante o subsídio de produção dessa agricultora, por exemplo. Quando possível, esse consumidor vai aos dias de campo e vivências para participar do processo produtivo e conhecer de perto a produção agroecológica dos seus próprios alimentos. E aí busca quinzenalmente os produtos frescos, diversos e livres de veneno nos locais de retirada de cestas. E aí, com isso, ocorre o fortalecimento da agricultura familiar local, a troca de experiências com os agricultores e as agricultoras e a aproximação entre quem produz e quem consome, né? Que, como a gente viu, não só consome, mas participa ativamente de todo esse processo. E aí é isso, gente. Obrigada por estar aqui participando. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Alguma dúvida sobre o CASA? Eu tenho uma pergunta, Gabriela. Eu queria entender assim o perfil dos consumidores. Eles são, na maioria,
que faixa etária? São, na maioria, já envolvidos com agroecologia? São universitários? Eu queria entender isso um pouco melhor, por favor. Então, varia bastante até, como eu falei, esse público está cada vez mais variado. Inclusive, foi uma questão que eu vi bastante nesses dias de campo virtuais, porque a gente viu que tinha pessoas de diferentes faixas etárias. Tem pessoas mais jovens que são estudantes da FRJ, né, que ficam sabendo do projeto Casa por conta dessa divulgação de projetos de extensão de forma mais ampla pela universidade. Mas não só, tem muitos funcionários da FRJ também, então professores, pessoas que trabalham com a reitoria, por exemplo, enfim, é muito variado mesmo. Então a faixa etária são pessoas, no geral, são pessoas mais jovens, mas não são só pessoas jovens, tem uma variação grande. E em relação à área de atuação de cada um, aí sim é bem variado mesmo, assim, não tem só gente que trabalha com alimentação ou com agroecologia, é muito variado. Tem estudantes de humanas, de exatas, de biológicas, é muito amplo mesmo. Eu acho que até por conta disso da FRJ ficar divulgando, né, os diferentes projetos de extensão que existem, as pessoas ficam sabendo por isso, e a gente também não tem uma, vamos dizer assim, uma limitação de a gente só vai aceitar quem trabalha com isso, ou quem estuda isso. Não, é super amplo e qualquer um pode participar, então o público é bem diverso mesmo. Atualmente a gente sente que é bem diverso. Obrigado. Nada. E se tiver por acaso, na real, sei que tem, né? Os alunos novos aí que entraram na pandemia, quando voltar o fundão, espero que quando volte com segurança, espero que tenha a feirinha de novo, né? Gente, chega na feirinha, bate um papo. Mesmo que não puder participar do Casa no próximo tour, vai comprar um docinho e conversa. Qual é o seu nome? Que legal, você que fez esse doce aqui, de onde você é? Bate esse papo, é uma delícia. Lá no CT, por exemplo, tem o pessoal de engenharia ambiental aqui, né? Tem a Neuza e a Oreni, elas são maravilhosas, são seres, assim, surreais, incríveis de conhecer, se aproximar. Então, é um contato delicioso mesmo. Acho que a gente pode já engatar com o Júlio. Depois, se tiverem mais dúvidas, pode ir chegando no final. Ok, vamos lá. Bom, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês todos. E um prazer estar com as representantes do Projeto Casa, essa iniciativa irmã do Organicamente, né? E estar com a minha mestra, a Cláudia, da CSA Brasil, que a gente não se vê já, infelizmente, há alguns anos. Mas, enfim, então, obrigado pelo convite. Então, me chamo Júlio Daim, eu sou, em princípio, músico, originariamente músico, e de um tempo para cá dei uma viravolta e faço, né, a coordenação, digamos assim, do Organicamente, e tenho um projeto de uma empresa, que é uma empresa de kombucha, cuja fábrica é aqui em Friburgo, na região onde eu atualmente resido. Bom, eu não preparei assim uma apresentação sobre o Organicamente, eu vim para a gente ter uma conversa assim mais aberta. E o próprio princípio da CSA, eu acho que já foi muito bem exposto pela Gabriela, e depois a Cláudia, com mais propriedade até do que eu, vai também falar do princípio. Então, assim, eu acho que poderia falar um pouco da história do Organicamente, né? Porque, assim, o que eu acho interessante de ver é como esse princípio, que é o mesmo, ele vai tomando formas diferentes, né, de acordo com o terreno, né? Que nem, assim, cada plantação agroecológica tem que se adaptar ao seu terreno, assim, é sempre um processo único, né? E eu acho que as CSAs é a mesma coisa, assim, né? Existe um conceito que vai se adaptando com as realidades locais, com as personalidades de todos os envolvidos, com o histórico de todos os envolvidos, né?
E, por exemplo, eu acho lindo ver como esse contato com essa mistura com a academia deu esse projeto lindo de vocês, assim, né? E também com esse núcleo de agroecologia. Então, assim, cada lugar vai adotando sua própria individualidade, assim, tendo esse princípio por base que é um princípio fantástico, né? Um princípio que eu digo ganha, ganha, ganha. É bom para os prosumidores, que é um termo que eu acho muito legal também. Tem vários termos legais, né? Tem prosumidor, coagricultor, consumidor consciente, consumidor ativo, enfim. Mas eu gosto do prosumidor também. Então, ganha, 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 porque é bom para o consumidor, para o prosumidor, para o agricultor e para o planeta também, eu diria, né? Porque tem um dos baratos dessa história é o fato de ser o mais ecológico possível, um sistema super ecológico, né, como a Gabriela bem explicou, com pouco gasto de gasolina para a comida chegar no teu prato, né? Quando a gente sabe que no supermercado as coisas podem vir exatamente de outro país, né, vindo por barco, avião, trem, etc. Enfim. Então, assim, qual é essa individualidade do Organicamente? Como é que nasceu o Organicamente? Tá? Eu morava no exterior, morava na França, e ali eu me interessava por permacultura, por agricultura ecológica, pelo movimento orgânico que eu conheci lá. Eu tinha uma hortinha, assim, né? E comecei a me interessar por essas coisas, e eu ouvi falar do conceito de AMAP, que é Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, que é a Associação pela Manutenção da Agricultura Campesina. E essa ideia, eu ouvi falar, li uns artigos e tal, e achei fascinante, assim, mas eu não cheguei a vivenciar isso, né? Daí eu vim para o Brasil e eu conheci uma época que eu alugava uma casa em Araras, eu conheci o Bruno, que é um agricultor ali da região, e comecei a comprar diretamente para ele. Eu comprava toda semana que eu vinha, comprava e voltava com o carro cheio, levava para minha família, achava fantástico ir comprar diretamente do agricultor. Inclusive, o Bruno tem um sítio lindíssimo no meio de um vale ali em Itaipava, e eu ia sempre, ele foi virando um amigo meu, né? E porque, assim, eu acho que a melhor forma de comer é a comida que você produz. A segunda forma é quando você conhece quem produz, né? E é um barato. Então, assim, isso já foi o início da história, né? Aí eu tive que devolver a casa de Araras, voltei para o Rio, aí veio essa lembrança da AMAP. E começamos, então, um grupo de pessoas, né, a conversar sobre isso, e na garagem de uma dessas pessoas, na garagem de uma dessas pessoas, a gente conseguiu organizar esse núcleo, né, que a gente foi fazendo meio sem experiência, sem ter aprendido em nenhum lugar como fazer. Fomos fazendo na raça, aos poucos, né, e fomos estruturando da nossa forma aquele conceito que a gente viu um pouco e que, naquele momento, eu chamava de AMAP, né? Mesmo no Brasil, eu chamava de AMAP. Mas aí eu começou a ter uma série de dificuldades, assim, né? Aí eu, pesquisando na internet, descobri a CSA Brasil e comecei a ver que, peraí, é a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa, né? E aí eu descobri o conceito de CSA, né? E na época eu achava que organicamente era a única AMAP no Brasil, né? Eu descobri que não, que tinha inclusive aulas, cursos de CSA, e que no Brasil tinha se adotado esse nome, porque tem isso, né? Tem vários nomes também pelo mundo afora, né? O primeiro nome
há 50 anos atrás no Japão era Teikei, aí tem na França a MAP, enfim, não me lembro de todos, mas a Itália tem um, Portugal tem, enfim. E a gente adotou o mais utilizado no mundo afora, que é o CSA, né, que é, né, a comunidade que sustenta ou dá suporte à agricultura ou ao agricultor, né? Então, foi muito bom, porque aí eu tive algumas conversas por telefone, né, e depois acabei fazendo o curso, e isso me ajudou a conhecer mais a história, né, a história da CSA, e aprimorar o sistema que a gente tinha lá, né. Então, assim, a gente começou com esse núcleo lá em Laranjeiras, com o núcleo do Bruno, que foi crescendo bastante rápido também, assim. E depois foram surgindo encontros, né? Eu conheci o pessoal da Rede Cal, Rede Carioca de Agricultura Urbana, e que trabalha muito com o pessoal da Zona Oeste, ali né, do Maciço da Pedra Branca, né? Eles coordenam as SPGs também, entre outras coisas, coordenam os SPGs dessa região, que é dentro do próprio município do Rio de Janeiro, né? E dessa parceria surgiu um novo núcleo, que foi com um outro agricultor, né? Eu chamo de núcleos, né? Cada núcleo é como se fosse uma CSA, né? E surgiu, então, uma segunda parceria com o Russo, que virou um novo núcleo, que dessa vez era entregue no Maitá. E mais tarde surgiu ainda um terceiro núcleo com um outro agricultor, que é o Francisco, né? Então, assim, organicamente é uma metamorfose ambulante, ela vai sofrendo mudanças de acordo com várias influências, né? Assim, e eu acho que existe, assim, uma questão do perfil do público do Organicamente, assim, ele é muito variado, né? E assim, ele é certamente mais variado do que o do Projeto Casa, assim, né? Porque, enfim, ele começou na zona sul do Rio, assim, né? Através de amigos de amigos, etc. E foi se expandindo para um público mais parecido com um público comum, né? Assim, digamos, de supermercados e de etc. E então é um trabalho constante de martelar, né, o diferencial de estar numa CSA e de estar nesse, né, as pessoas estão sempre querendo voltar para o contexto conhecido, né, do comércio convencional, e é um processo constante, né? Eu acho que esse também é um dos desafios que a Gabriela apresentou, mas assim, isso a gente vive bastante. Mas assim, uma das coisas, das adaptações que a gente fez foi, antes da pandemia, a gente percebeu que o público que o pessoal, os coagricultores do Rio de Janeiro, eles muitas vezes eles não têm tempo, disponibilidade para ir ao local buscar a cesta, né? Então, assim, mesmo para a gente conseguir ter o quórum que dá o suporte para o agricultor, a gente começou a ceder para uma coisa que eu achava muito ruim na época, que era o fato de ter entregas em domicílio. Porque, assim, para mim é essencial, pelo menos, que as pessoas encontrassem o agricultor, trocassem ideia com ele. Mas, assim, a gente viu que para o próprio benefício do agricultor, a gente começou a ter duas situações. Uma situação com entregas em domicílio, mesmo antes da pandemia, e a situação em loco, onde as pessoas iam e trocavam entre si, com o agricultor e tal.
né, porque algumas pessoas só poderiam entrar dessa forma no projeto, não teriam disponibilidade para ir para lá, né? E a gente também tem muita dificuldade de fazer as visitas de campo, né? A gente tentou algumas vezes, mas também não conseguimos encontrar tanta disponibilidade dos participantes, inclusive porque muitos são longe, de difícil acesso. Por exemplo, os plantios no Maciço da Pedra Branca envolvem caminhada de 3 horas em trilhas, o sítio do Bruno em Itaipava também precisa de uma longa viagem. Enfim, a gente fez algumas tentativas e viu que estava difícil. Então, a gente começou a estimular outras formas de troca e de interação, né? E o que acontecia muito é que as pessoas mais motivadas acabavam indo, mas por conta própria. Enfim, a gente sempre estimulou isso. E com a chegada, então, da pandemia, a gente foi obrigado a dar mais uma viravolta e transformar tudo em entrega em domicílio, né? Porque a gente, enfim, todos os envolvidos, né, estávamos com receio sanitário, né? Então, acho que vocês fizeram isso também, eu não sei se vocês chegaram a fazer entregas em domicílio, mas a gente teve que fazer, a gente teve que fazer essa obrigação, enfim, sentindo a obrigação de fazer essa mudança. E o que foi interessante nisso foi que, dentro desse ecossistema do Organicamente, a gente colocou um novo elemento, que é o elemento do entregador. Ele começou a ser também eu chamo de CSF, Comunidade que Sustenta o Frete, assim, né? Porque ele também está vivendo a realidade, a mesma realidade. Assim. A gente simplesmente transferiu o princípio da CSA para eles, e também eles também se sentem valorizados, e inclusive muitos deles, toda a zona sul do Rio de Janeiro, a gente fez acordos com entregadores de bicicleta, né, que é também a forma mais ecológica de fazer as entregas lá. E é isso, assim. Então, a gente está agora com o fato de fazer outra vantagem, digamos, dessa entrega em domicílio foi que aumentou o espectro, né? A gente começou a poder atingir outras pessoas que a gente não atingiria antes, que não teriam como ir a nenhum local, né, de entrega, assim. Então, isso fez com que a gente conseguisse. A gente está entregando agora em Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e até em Niterói, né? Cada um, assim, enfim, são vários núcleos agora em todo o município do Rio de Janeiro. E então é isso, assim. Eu estou aberto para perguntas, dúvidas. Manu, não sei se eu poderia, então, falar um pouquinho, porque as falas foram tão completas, e aí a gente vai para as perguntas. Acho melhor também. Aí, no final, eu posso até parar de gravar, se preferirem, e a gente começa a tirar dúvidas, conversar, perguntar. Mas desculpa, agora eu não entendi o que você falou. Não, eu concordei com você. Pode ir, então, e depois tiramos dúvidas e conversamos mais livremente. Tá bom. Então, eu também queria agradecer o convite que a Manu fez a um companheiro meu de ativismo em CSA, o Ariel Molina, que não pôde vir e me passou o convite. É uma grande alegria estar com vocês, com o Júlio, que fez o curso, né, Júlio, lá na Demétria, nem me lembro o ano mais, e com a Gabriela, que eu estou conhecendo agora, e também conhecendo esse termo prosumidor. Gostei, não conhecia, então a gente está sempre aprendendo, né? E eu acompanho também o Projeto Casa desde o início, através da Paula, um projeto que eu também admiro muito.
E eu não vou falar muito, porque eu acho que... Bom, eu estou aqui representando a CSA Brasil, então eu não vou falar especificamente de um projeto, mas um pouco desse todo, agregando o que a Gabi, a Gabriela e o Júlio trouxeram, né? Assim, e na fala dos dois já dá para perceber um princípio das comunidades que sustentam a agricultura, que nós não somos uma franquia, né? Muitas pessoas pedem uma receita pronta para uma CSA. O que nós temos são princípios, porque realmente nem tudo é uma comunidade que sustenta a agricultura, né? E esses princípios nos quais a gente se orienta são princípios que foram organizados pela CSA do Japão, que o Júlio já falou o nome, que se chama Teikei, cujo um dos diagramas tem muito a ver com a pergunta que a Manu fez no começo. Um dos diagramas quer dizer o rosto do agricultor no alimento. Teikei, porque os diagramas né, em chinês, em japonês, têm muitos significados diferentes, mas um desses, o Teikei, ele significa isso, o rosto do agricultor no alimento, e porque é interessante, a CSA ela tem duas vertentes de movimento no mundo, quando se inicia. Uma vertente do Japão, de mães preocupada com a alimentação dos filhos e querendo saber quem planta o alimento que os filhos vão receber, e procuram os agricultores e perguntam se eles não podem oferecer o excedente dessa forma direta. E na Europa, que iniciam as CSAs na busca de uma tentativa de uma renovação social na forma de comércio, né? Como que eu faço ganha-ganha, como o Júlio falou, uma nova economia. Então, no Japão, mães preocupadas com alimento, e na Europa, principalmente Alemanha, Suíça, acho que a França vem depois, que começaram, preocupadas, utilizando a agricultura como um impulso para transformar a sociedade, né? Então, esses dois princípios e pilares que vocês também desenvolveram na fala de vocês. Então, nós aqui adotamos esses 10 princípios do Teikei, mas já também trabalhamos para a nossa realidade, né? Depois eu posso citar rapidamente os princípios, todos eles foram abordados na fala da Gabriela e do Júlio, né? O importante que eu acho é entender que CSA é muito maior que a agricultura. CSA é um impulso social, é uma comunidade que sustenta. E uma comunidade que sustenta pode sustentar muitas coisas. Em Brasília tem a comunidade que sustenta a cosmetologia, tem a comunidade que sustenta a cerveja artesanal, que é o CSA Breja. Então, na verdade, CSA é uma filosofia de sustentação, que, é claro, se acoplou muito bem com o alimento e a agricultura, porque nós temos que comer no mínimo 3 vezes por dia, e queremos cada vez mais, né, Gabriela e Júlio, como vocês falaram, comer alimentos que a gente sabe de onde vem, a gente sabe a procedência e que são plantados de uma forma boa para mim e para o planeta, né? Mas eu posso criar uma comunidade que sustenta o psicólogo, já houve um movimento assim em Brasília, né? Eu posso criar a comunidade que sustenta o médico. Então, essa ideia de uma comunidade que sustenta, ela é muito maior do que só a agricultura. Ela é uma ideia de um impulso que transforma o mundo, né? E que, com a agricultura, essa parceria deu muito certo. Então, isso que eu acho que eu gostaria de colocar, que eu acho importante. Eu acho importante também entender o nome, comunidade que
sustenta a agricultura, não é uma comunidade que sustenta o agricultor. A CSA, o agricultor, ele é a mola central, lógico, do organismo agrícola, mas o apoio é muito maior, né? Porque a gente apoia a biodiversidade, a gente apoia a saúde da terra. Então, assim, às vezes existe essa confusão, né? Não é um apoio ao agricultor, embora o agricultor seja, claro, a mola mestra do organismo agrícola. Então, é um movimento incrível, né? Porque ele inverte toda a lógica econômica, ele inverte a lógica social, então, numa CSA, as coisas, pelo menos nas que eu conheço, são decididas em assembleia, ou seja, todas as opiniões são pertinentes e fazem parte, né? Os acordos, né? Os acordos que são feitos, financeiros, de entrega, são todos acordos do coração, acordos de ganha-ganha para todo mundo, né? E também, então, a gente tem essa liberdade de que todo mundo pode se expressar numa CSA, todos os coagricultores e agricultoras e coagricultoras. E também a gente tem, na verdade, eu falei errado, a gente tem a liberdade nos pensamentos, né? Isso está certo. Nos acordos, nós tentamos ser fraternos, né? E dentro da vida, nos acordos, nós tentamos ser iguais, isso. E na vida econômica, nós tentamos ser fraternos. Desculpa, fiz uma confusão aqui. Então, eu acho assim que eu não gostaria de falar muito mais do que isso. Eu posso contar um pouquinho. Quando nós começamos a CSA aqui no Brasil, o Júlio citou, né? Ele entrou em contato com o Herman, que é meu ex-marido, que foi um grande impulsionador aqui. Quando nós começamos aqui no Brasil, eu morava na Demétria, que é um bairro rural, a 20 quilômetros de Botucatu, onde tem a primeira fazenda de alimentos biodinâmicos aqui no Brasil. Então, eu recebia meus alimentos, ia buscar minha cota, nós chamamos de cota 1, cota 2, diretamente na horta do Marcelo. Hoje eu estou em São Paulo, e eu vou contar, então, o meu modelo, né? Eu agora estou na cidade grande e a minha CSA ainda é do Marcelo, meu agricultor da Demétria, porque uma das feiras ele quis manter aqui em São Paulo. Esse grupo que eu estou já existe há 10 anos e ele é na garagem do Adolfo, né? Então, é interessante que a gente pode criar comunidades que sustentam a agricultura em qualquer lugar, também no meio de São Paulo. Aqui na Granja Julieta, na Zona Sul, o Adolfo, há 10 anos, vai às 5h30 da manhã na feira, porque para nós é muito importante manter o princípio ativo de que os coagricultores fazem essa tarefa, não é o Marcelo que leva na casa dele, é o Adolfo que vai buscar com o Marcelo as nossas caixas, que vêm lá os alfaces, as cenouras. Isso fica, eu falo garagem, mas o carro fica antes, é um espaço na casa dele, ele coloca lá, tem a lista, cota 1, cota 2, uma balancinha, cada um sabe as suas cotas, pega, monta, pesa e leva. Então, nós somos coagricultores bem ativos, né? Assim, então, essa é hoje a CSA da qual eu estou há 10 anos na CSA aqui no Brasil, desde que começou, e essa é a CSA que hoje, toda quinta-feira, amanhã é dia, 5h30 da manhã eu estou lá na feira, porque aí eu confiro também se vieram todos os itens das cotas, aí vai lá para a garagem do Adolfo e nós vamos, então, buscar a nossa CSA. Então, eu acho assim que hoje nós temos mais de 150 CSAs no Brasil
e cada uma vai ter o seu rosto, mantendo, é claro, os princípios que eu acho que eu vou me abster de ler aqui. Também vocês podem entrar no site da CSA Brasil, csabrasil.org, lá tem os princípios, tem vídeo, tem filme, tem um monte de coisa. Então, eu agradeço, espero ter contribuído, e, Manu, com você. Obrigada demais. Eu vou parar de filmar, porque acho que esse finalzinho é melhor. Como é que eu paro de filmar, meu Deus? Achei.